Então convido a todos nesse momento para que fechemos os nossos olhos, para que possamos sentir as boas energias, os bons fluidos nos envolvendo nesse momento, que nós possamos respirar profundamente, trocar as energias do nosso corpo, elevar os nossos pensamentos para pensamentos de felicidade, de momentos de alegria, de momentos de ternura. E assim nós vamos sentindo a companhia e a presença dos nossos mentores, amigos que estão conosco há muito tempo, nos auxiliando desde a nossa programação reencarnatória até os dias de hoje, nos ajudando para que possamos cumprir com os nossos compromissos, com aquilo que nós alinhamos junto com a espiritualidade para que pudéssemos ter uma encarnação proveitosa de muito aprendizado. Vamos sentindo a presença também dos mentores deste trabalho, do Espírita Soul, que nos auxiliam durante a semana, através dos conteúdos, nos auxiliam nos conectando através das mensagens que são trazidas pelos evangelhos, para que nós possamos colocar em reflexão tudo aquilo que acontece conosco durante a semana e que possamos trazer essas vivências para o nosso evangelho também. Vamos sentindo a presença dos mentores da nossa casa, do nosso lar, amigos que cuidam de nós, dos nossos familiares, nos auxiliam para que este ambiente seja o mais propício possível para iniciar os nossos aprendizados na Terra. Juntos desses irmãos, vamos adentrando em nossa casa e permitindo a entrada das equipes de limpeza, de higienização e proteção. Vamos vendo os índios itaporãs, brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos, todos eles adentrando em nossas casas e passando por todos os cômodos, sala, cozinha, banheiro, quartos. Eles vão realizando uma limpeza profunda, higienizando todos os ambientes, retirando formas pensamentos, miasmas, negatividades, deixando esse ambiente, nossa casa, propícia para mais um evangelho no lar. Vamos voltando à entrada de nossa casa, vamos nos encontrando com Ricardo, seus arqueiros, lanceiros, e vamos pedindo que ele deixe um ou mais dos seus soldados guardando a nossa casa ao longo de toda essa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê nosso lar envolvido em uma redoma, protegido. E no seu topo é hasteada uma bandeira branca e um farol reluzente é aceso. E toda a espiritualidade pode perceber que em nossa casa, em nosso lar, neste momento, está sendo realizado um evangelho, onde os ensinamentos do Cristo vão ser estudados, vão ser observados através da ótica espírita. Todos os irmãos que tiverem interesse vão se fazendo presentes e nos acompanhando na noite de hoje. Vamos sentindo a presença também das falanges espirituais do professor Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes. Vamos nos ligando aos apóstolos,
aos primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, tantos outros que acompanharam o Cristo, que absorveram as suas palavras, seus aprendizados, que por muitas vezes, naquele momento, não compreendiam, mas que com fé, com perseverança, se dedicaram no exemplo, nas vivências e nos ensinamentos. Vamos sentindo também a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Todo o seu carinho, todo o seu conforto, sua calma, vai tranquilizando os nossos corações e vamos sentindo todo o seu amor nos abraçar. Vamos pegando todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos e vamos colocando em suas mãos, para que ela possa nos auxiliar nesses momentos que por vezes nos faz sentir sozinhos, sem amparo, que lembremos que Maria está conosco. E sentimos a luz radiosa do Cristo chegar até nós. Todo o seu carinho, todo o seu amor vai nos abraçando calorosamente. E agradecemos ao Mestre por hoje estarmos reunidos, estudando seus ensinamentos, o seu Evangelho, que com o olhar da doutrina espírita abre os nossos horizontes, abre a nossa visão para muito além da matéria e nos auxilia dia a dia no nosso progresso moral e espiritual. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por essa reunião, por tudo que temos, por tudo que somos, mas que em verdade pertence a Ti. Pai, obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Estou muito feliz de poder conseguir ver hoje todos entrando, interagindo mais em real time. Boa noite para todos que chegaram durante a nossa prece. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maura. Esqueci de fazer uma coisa, eu preciso fazer aqui, gente. O pessoal no YouTube tá me esperando lá.
Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando eu tiver esse problema técnico de novo, de cair, por qualquer motivo que seja, né? A live, na hora que eu for fazer a subir ela, vocês preferem que eu mantenha ela no Instagram ou vocês preferem que eu mantenha ela no YouTube? Porque aí eu vou tentar concentrar o máximo de pessoas, né, na plataforma que a maioria preferir, é claro, né? Então comenta aí o que vocês acham, porque para mim também é um termômetro para poder ir para o caminho correto, tá? Deixa eu encerrar aqui a live, que a live está aberta lá, faz 30 minutos. Esqueci de desligar. Pronto. Não, o Serginho está acostumado no Instagram, a Tice também, no Insta, beleza. Por que eu pergunto isso? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque quando a gente tem as duas plataformas, elas são totalmente diferentes, né? A interação, para mim, nas duas acontece da mesma forma. É claro que no Instagram a gente tem sempre mais pessoas, mas o YouTube ele tem a vantagem de você conseguir assistir, para quem tem o YouTube Premium, né? Conseguir acompanhar o Evangelho fazendo outras coisas. No Instagram não, ele trava a tela e você fica preso nela e não tem o que fazer, né? Se você sair da live, você não consegue mais fazer outra coisa. Aí você tem que voltar para a live e você perde aquilo que você não viu. O YouTube não, o YouTube você ainda consegue reajustar. Olha o pessoal jogando fake news, falando que não ia ter live. Olha só. Acontece nas melhores famílias. Beleza, tá bom. O Instagram já tá mais do que decidido aqui, galera. Em peso aqui respondendo. Excelente. Tá bom, vamos para a nossa live que já tá tarde. Tá difícil, mas tranquilo. Zezé, não tem YouTube hoje. Deu ruim aqui para mim, tá? Mas vamos por aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Tirar a música, que a música que eu tinha programado para hoje vai ficar para amanhã. Para amanhã não, olha eu pensando em amanhã, vai ficar para semana que vem. E hoje a gente traz, então, esse nosso ensinamento da noite de hoje. Então eu vou começar lendo tipicamente aqui a nossa passagem, a passagem do Evangelho de Mateus, mas está em outros dois evangelhos também. E ela diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, eu vou voltar outras vezes ainda na mensagem para que vocês consigam pegar a melhor interpretação possível dela, tá? Então, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, né? Enquanto despedia da multidão, para outra banda, para outro lado do lago onde eles estavam. Enquanto Jesus se despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Então Jesus se despediu, a multidão se dissipou e Jesus subiu ao monte para orar, enquanto os apóstolos foram para onde? Os discípulos, melhor dizendo, eles foram para o barco, foram para o mar. Só isso, diz que Jesus pediu para eles irem e Jesus foi para outro canto. E chegada já à tarde, estava ali só. Quem estava ali só? Jesus, né? Foi para o monte orar, estava sozinho, deve ter ido meditar, orar. Mas a quarta vigília da noite, ou seja, na madrugada, né? No finalzinho da madrugada, já quase amanhecendo, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram, com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me
ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, quando foram para o barco, acalmou o vento. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 32. Bem, eu trouxe um questionamento nos stories, certo? O questionamento nos stories era qual? Não vou conseguir colocar aqui. Mas vamos lá, o questionamento nos stories. Cadê o print que eu fiz aqui, Jesus amado? Será que eu vou conseguir ver? Sem derrubar a live? Ah, vou sim. Pera aí, gente. Não vou perder essa, não. Achei. Tá aqui. Então eu tinha colocado lá 3 opções, né? Você acha que foi um milagre esse caminhar de Jesus na água? Você acha que foi uma bicorporeidade? Ou você acha que foi uma levitação? Eu vou explicar cada um deles, né? Para a gente poder ter uma melhor interpretação. Mas, 19% das pessoas acharam que foi um milagre. 19% também acharam que foi uma bicorporeidade. E 62%, a grande maioria esmagadora, colocou a opção levitação. Aí, o que eu tenho para falar para vocês? Eu não vou falar a resposta correta agora. Não tem uma resposta correta, mas tem uma errada aí. Então, o nosso evangelho hoje, como eu coloquei ali para cada um, no nosso grupo fechado, a gente tem o nosso canal de transmissão, né, no YouTube, o nosso bate-papo mais personalizado, a gente vai fazer uma análise mais científica dessa passagem, né? A moral tem um pouquinho, claro, sempre tem um pouco de moral, mas ela é muito mais científica e a gente vai usar muito da doutrina espírita para nos ajudar hoje na interpretação. Então, como diversas passagens que a gente tem no Evangelho, elas são desmistificadas através das ciências espíritas, essa é uma delas. E a gente vai encontrar bastante respaldo na literatura, das obras básicas principalmente, a gente tem muitas outras obras alternativas que vão nos dar subsídios, mas a gente consegue pegar muita informação, né? No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e na Gênese. Né? A Gênese aqui tem um item dedicado, bonitinho, sobre essa parte. Então, eles meio que se completam, a Gênese acaba fechando o que é trazido no Livro dos Médiuns, com um pouco do que é trazido no Livro dos Espíritos, e muito mais no Livro dos Médiuns tem bastante sobre as duas questões, a levitação e a bicorporeidade, tá? Então, bem já de imediato, o que a gente vai fazer? Descartar a possibilidade de ter sido um milagre. Por que não pode ter sido um milagre? Porque milagre é aquilo que a gente não consegue explicar, né? É aquilo que a gente chama de sobrenatural. É aquilo que a gente chama de ocultismo. É aquilo que a gente não consegue achar uma resposta. Correto? Se a gente não tem uma resposta, como que a gente vai tratar isso com alguma naturalidade? Mas tudo tem que ter uma ordem de naturalidade. Tudo precisa de uma resposta. Às vezes a gente não sabe qual é a resposta. Então o que a gente não conhece, para a gente é sobrenatural, né? A gente vai criar um nome para algo que a gente não consegue explicar. Na época de Jesus, se a gente for pensar, as pessoas se transportavam como, né?
através do lombo dos cavalos, dos camelos, dos burros. Imagina chegar naquela época e falar assim, olha pessoal, daqui 2000 anos, as pessoas não vão mais se locomover desse jeito, elas vão usar um negócio chamado carro. Não precisa nem ser do carro, pode falar da bicicleta, né? Mas vamos falar do carro, que é algo tecnológico quase que impossível de se conceber naquela época. Então, olha, nós vamos ter veículos com chapas de aço, 4 rodas, assentos, eles vão nos transportar por conta de tem um motor que funciona a combustão, um negócio maluco. Você vai falar de combustão, os caras não vão saber o que é. Então, se alguém chega naquela época e fala um troço desse, o que vai ser considerado? Vai ser considerado um maluco. Vai ser igual o João Batista, né? Um louco das ideias. Um doido. E eu fui há 2000 anos atrás. Na trilogia do De Volta para o Futuro mesmo, a gente tem no terceiro filme, né? O terceiro é no Velho Oeste, mas vamos pegar já o primeiro filme, que ele vai para os anos 50, anos 60, ele fala de tecnologias que existiam nos anos 80, que já era, imagina falar de computador para Kardec, né? Na época de Kardec. Impossível de se compreender quando você não conhece a tecnologia. Então, assim, se existe algo e eu não sei explicar, eu vou transformar aquilo como sobrenatural. Então, as comunicações eram sobrenaturais. O Espiritismo veio e explicou o que seriam as comunicações, como elas aconteceriam, quais as formas de se fazer as comunicações e outras muitas coisas. Então, explicou situações como a levitação e como a possibilidade também da bicorporeidade. Enfim, onde que eu quero chegar? Que a gente está muito longe de conseguir entender as grandes verdades do universo. Então, as coisas que a gente não compreende, como que aconteceu o Big Bang, né? Viajando aqui. Coisas que a gente já tem muita tecnologia para descobrir muita coisa e mesmo assim a gente não consegue. E não consegue fazer algumas coisas que a gente gostaria de fazer, mas não temos tecnologia para isso. Então, a gente tem a possibilidade, mas ainda não tem acesso ao conhecimento. Isso só vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento das tecnologias. E tudo isso tem um motivo, né? A questão da evolução do homem, evolução planetária. Então, os milagres não existem, todos eles são explicáveis através da ciência que pouco a pouco vai compreendendo as ciências espirituais e vai podendo dar razão a algumas delas. Então, não sendo por milagre, Jesus andou sobre as águas, por levitação ou por bicorporeidade. Essas são as duas hipóteses que Kardec levanta na Gênese. São as duas possibilidades que ele traz. A Gênese, eu vou até falar para vocês, capítulo tá ali no capítulo 14, os fluidos. E tem 42 e 43, tá? Depois, se alguém quiser, eu passo. Não é esse não, é outro. É aqui, os milagres do Evangelho, no capítulo 15. Aqui nesse dos fluidos também faz ajuda. No capítulo 15, os milagres do Evangelho. Aí explica os milagres do Evangelho nesse item. Então, qual das duas é a correta? Eu vou trazer uma análise das possibilidades do que pode ser uma e do que pode ser outra. Eu tenho a minha opinião, mas não existe uma resposta correta, tá? As duas possibilidades, elas podem ser aceitas. Por quê? A gente não tem mais informações, não tem mais base de dados para poder afirmar
100% que é uma e que não é outra. Beleza? Já vi que teve gente que comentou. A Cid acha que foi bicorporeidade. A Patrícia acha que ele volitou. Né? Seria esse teletransporte aí. E agora, hein? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma análise sobre a bicorporeidade, tá? Vamos voltar lá para a passagem. Para alegar a bicorporeidade, o que a gente compreende? Jesus ordenou que os discípulos fossem para o barco e se despediu de todo mundo, dos discípulos, da multidão, e foi para o monte. Depois ficou lá orando até o anoitecer. Essa informação que corta, né? Até o anoitecer. Não fala que ele passou a noite orando, mas até o anoitecer. Enquanto isso, o barco estava lá, sendo açoitado pelos ventos, pelo mar brabo. Quando chegou a madrugada, então, Jesus apareceu para eles. E aí a gente vai parar por aí. Se Jesus estava orando no monte, ele não estava no barco, certo? Se ele não estava naquele lugar, os apóstolos que estavam no barco, os discípulos que estavam no barco, o que eles viram? Eles viram uma aparição, né? Viram a imagem que poderia ser Jesus. Que depois, naquele momento eu não sabia, né? Mas que depois a gente descobre que era uma aparição tangível. O que seria isso? Poderia se tocar, encostar. Por quê? Porque Jesus dá a mão a Pedro e resgata o Pedro que estaria afundando. Então, era uma aparição tangível e que era Jesus mesmo. Então não era só, estamos vendo, estamos alucinados. Não, eles estavam vendo e depois viram que era o cara mesmo porque encostou e ele deu a mão. Beleza? As aparições dos encarnados são muito parecidas às materializações dos espíritos. Ou seja, o encarnado ele pode aparecer através da bicorporeidade ou através daquilo que se chama de viagem astral. Então, um é quando está acordado e o outro quando se está dormindo. Nós temos essa possibilidade mediúnica, né? Esse fenômeno a gente consegue praticar. O que difere essas duas das espirituais é que, segundo os estudos, as aparições dos espíritos, elas são mais fluídicas, elas são mais vaporosas. Então, quando a gente vê um espírito desencarnado, né, a gente é muita gente porque eu não vejo, mas quando a gente vê um espírito desencarnado, vamos dizer o espírito desencarnado, né? As pessoas que desconhecem vão dizer que estão tendo o quê? Estão tendo alucinações, como eu falei. Eu vi um morto, né? Teve uma alucinação. Ou estou vendo coisa. É uma coisa de outro mundo. É aquele famoso, você está vendo coisa, minha gente? Não é? E aí, se você está vendo coisa, você é considerado maluco. Por isso que muita gente foi para a fogueira. Parece simples, né? Mas para muita gente é temeroso, porque é desconhecido, né? Porque não sabe o que é aquilo. Então, essa alucinação pode ser comprovada pela ciência espírita, porque nós entendemos que aquilo é um ser espiritual que está manifestando para as pessoas. Então, esse ser espiritual, ele é mais fluídico, mais vaporoso, né? Tem menos nitidez, digamos assim. Quando a gente vê as pessoas nas ruas, principalmente aqueles irmãos que vivem na rua e tudo mais, e eles ficam falando sozinho, que eles estão bilolé da cabeça, eles não estão bilolé da cabeça. Eles de fato estão vendo entidades ali. De fato eles estão conversando com entidades, né? A gente não vê, mas o médium vai ver. Mas talvez o médium nem veja, porque
a gente não sabe qual é a sintonia dessa anteninha, né? Que esse irmão está sintonizando, e às vezes o médium está num grau de sensibilidade muito maior para conseguir ver os irmãos que talvez estejam com ele. Mas ele, de fato, não está tendo alucinações, porque nós entendemos que alucinações são visões. Outro nome que a gente pode dar para essas aparições são os fantasmas. O muito curioso é que há 2000 anos atrás, quando Jesus realiza a ressurreição, o que nada mais é ele para os apóstolos naquele momento do que um fantasma, do que uma aparição. Então ali vira um milagre, né? E na verdade, para a gente não tem nada de milagre, é compreensível. O Jesus em espírito se manifesta para aquelas criaturas que deram o nome de ressurreição, nada mais é do que uma comunicação. Jesus se materializou ali, mas em espírito. Em espírito. Ok? Não era um fantasma, não era uma aparição e virou uma ressurreição. Certo? Compreensível até agora? Kardec diz que as aparições, só para a gente ter uma compreensão maior, Kardec diz no Livro dos Médiuns que as aparições de almas desencarnadas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília, ou seja, acordado, e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades, ou seja, bem e lúcido. Então essas almas desencarnadas vão aparecer para o vidente nessas condições. Esses espíritos apresentam-se em geral sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. Ok. E aí existe também a materialização, que é parecida com a aparição, mas é fácil de identificar um do outro. A materialização, que é aquela que William Crookes estudava na época de Kardec, com a Kate King, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, aquelas imagens de Chico Xavier, que são bastante polêmicas, né, do lado de materializações de um espírito, aqueles fluidos saindo do nariz, né, umas imagens bastante impressionantes. Isso é materialização. A materialização é o fenômeno pelo qual os espíritos se corporificam, ou seja, eles se tornam tangíveis, tornando-se visíveis a quantos estiverem no local das sessões. Então, se um espírito se materializar agora, neste momento, todos vocês vão poder ver, ok? Materializando-se, corporificando-se, pode o espírito ser visto, sentido e tocado. Podemos abraçá-lo, sentir-lhe o calor da temperatura, ouvir-lhe as pulsações do coração e com ele conversar naturalmente. Então, no caso daqueles espíritos que Chico, da foto de Chico, de William Crookes, está dando o exemplo de um desencarnado materializado. No caso de Jesus com bicorporeidade, também tem essas mesmas sensações. E aí a gente vai pegar os exemplos das histórias. Eu gosto muito da história do parto, né, de Eurípides Barçanufo. Eurípides foi chamado para fazer um parto, né, e eles estavam indo a cavalo, se não me engano, para o local. E aí, no meio do caminho, ele para e fala, não precisamos mais ir até a fazenda, onde a mulher precisava parir. Não, mas por que precisamos? Meu filho vai ser... Não, ele já nasceu. E aí, quando a pessoa que foi buscar o Eurípides Barçanufo chega até a fazenda, as pessoas de fato falam que ele estava lá e realizou esse parto. É um negócio fenomenal. Não é o único caso, tem vários casos de bicorporeidade, tem Padre Pio, tem muita gente que realizava esse fenômeno mediúnico, tá? Isso acontece acordado e acontece também em transe. Como Jesus estava na montanha em oração,
eu suponho que ele estava nesse transe, mas materializou-se naquela situação para auxiliar Pedro, inclusive. A aparição, né, essa aparição é um fenômeno pelo qual o espírito é visto, né? Então a aparição, quando o espírito aparece, então no caso da materialização, todos vocês viriam o espírito aparecendo aqui atrás. Espero que não apareça, porque eu não sou um bom doador de fluidos. Mas, se fosse o caso, ia aparecer. Agora, se um espírito aparecer atrás de mim agora, eu não vou ver, e vocês também não, salvo aquele que for médium. Médium vidente. Então, o médium vidente tem a possibilidade de ver as aparições, os fantasmas. A materialização é para todos. Todos conseguem ter acesso à materialização, faz com que todos consigam ver, tá? Pegaram a diferença da materialização espiritual, da materialização de quem está encarnado, como funciona a questão da bicorporeidade, só para a gente entender todas esses fenômenos, que é muito louco, e aí a gente tem que entender. A Muri perguntou aqui, aquelas que às vezes só aparece uma mão? Você está perguntando em relação ao quê, Muri? É possível que apareça só uma mão, né? Tipo a da família Adams. Pode ser alguém que seja o doador dos fluidos para que a mão seja materializada. Se for isso, é possível, né? Porque o espírito, agora se for só a mão do espírito aparecer, aí só o vidente poderia ver, né? Então não seriam todos que conseguiriam ver. Tem essa diferença. Mas também acho que não apareceria só a mão, né? O vidente veria tudo. Acho que sim. Primo de Bezerra de Menezes, não. Não é primo. Meu avô seria um primo de sei lá quantos graus. Mas posso dizer que sou do sangue de Inês de Castro. Isso ficou legal. Tá, mas é isso aí, beleza. Vocês entenderam. Materialização, ok. Vamos para o segundo parágrafo. Vamos tentar ver se foi levitação ou não. Beleza? Então vou só resumir. Tendo em vista que Jesus estava num outro local, meditando, ele podia se bilocar, né? Realizar essa bicorporeidade de forma materializada, auxiliando Pedro naquele momento onde ele tira Pedro do mar. Ok? A levitação. A levitação é um outro caminho. Nesse caso, o que a gente vai imaginar? Que Jesus estava em meditação. Jesus, a gente tem que lembrar que era um espírito completamente fora da nossa percepção sensorial. Sensorial eu acho que é uma boa palavra. Porque ele percebia, porque ele sentia. Não sei se ele chegava a ter a habilidade da leitura do pensamento, mas ele entendia pelo olhar as coisas. E ele tinha grande manipulação dos fenômenos. Era um médium de um nível que a gente desconhece, tá? Se a gente acha que Chico Xavier é fora de série pelas coisas que ele fez, a gente nem imagina Jesus, toda a potencialidade que Jesus tinha. Então vamos pensar e lembrar que Jesus era um ser fora da curva. Então, Jesus estava meditando. E em meditação, quando os apóstolos estavam naquele mar revoltado, brabo, no mar da Galileia, que na verdade era um lago, ele teria sentido esse pedido de, não sei se eles chegaram a pedir socorro, né? Mas essa aflição que os discípulos estavam dentro do barco. Por conta da tempestade, do movimento do barco, enfim, tempestade não, né? Da movimentação da maré. E aí Jesus teria levitado da montanha onde ele estava, do monte onde ele estava, se deslocando até aonde estava o barco. Então Jesus teria levitado ou volitado até este local aonde eles estavam.
Não dá para saber aonde era o monte, se era perto, se não era, um deslocamento, não dá para saber. Mas essa é a teoria. Seria possível a levitação ou seria uma viagem da nossa cabeça? E aí a gente vai encontrar, eu peguei a Gênese, mas no livro dos médiuns, nós vamos pegar no livro dos médiuns e nós vamos entender que a levitação ela é possível, que ela é viável. E a definição é o seguinte: levitação é o fenômeno pelo qual pessoas, animais ou coisas erguem-se do solo, elevando-se no ar a pequenas ou consideráveis alturas, com eventuais deslocamentos, sem evidente causa física. Há casos em que a pessoa ou objeto levitado vai até o teto ou paira sobre as copas das árvores ou sobre a crista dos montes. Na levitação, a gente vai entender, estudando o livro dos médiuns, como funciona esse fenômeno. Como que o médium, ele levita e como o médium faz levitar os objetos. E é tudo por fluido, toda uma questão fluídica. Então, tem toda uma explicação lá, é muito interessante para quem quiser estudar. Eu não vou me aprofundar aqui, senão a gente vai ficar muito tarde, né? E seria legal ilustrações, mostrar algumas coisas. Eu tinha separado até algumas coisas, mas também, paciência, não vai dar tempo não teria como colocar. Então, se a gente for pegar, nossa, mas que viagem esse negócio de levitação, né? Quero voar também. Eu também quero. Não é só a literatura espírita que fala sobre a levitação. Na Bíblia também tem isso. Diversos, eu tirei até um print aqui, diversos santos da Igreja Católica, eles têm históricos de levitação. E muitos acabam até sendo canonizados, né, pelos milagres e tal. São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, São Francisco de Paula, Santa Catarina de Sena, São Francisco Xavier, Santa Gema Galgani, São Geraldo Magela, São João Bosco, São Francisco de Assis, João José da Cruz, São José de Cupertino, vai embora. Padre Pio, São Tomás de Aquino, enfim, tem muitos relatos. Então não é a literatura espírita que está inventando isso. Ela só explica cientificamente, porque até então, se os padres levitavam, era considerado um milagre. E não existem milagres, então vamos tentar entender à luz da ciência que o Espiritismo traz. Então, a gente vai compreender como que essa levitação funciona. Então, o médium vai oferecer um fluido que só aquele médium tem para que as coisas se ergam, inclusive o próprio corpo consiga. E aí a gente tem, além dos padres, a gente tem um caso muito interessante dentro do Espiritismo, eu adoro, sou louco para me aprofundar, que é o Daniel Douglas Home. Ele ficou muito famoso na Inglaterra, também naquela época de Kardec, pelas levitações. Ele levitava, ele fazia os objetos se movimentarem de um lugar para o outro, e se não é o médium que faz a levitação acontecer do objeto, ele só cede o ectoplasma e o espírito faz a movimentação. E o espírito... ele tem uma observação aqui. Ó. Só para vocês entenderem então como funciona. Kardec explica quando um objeto se movimenta. Ele é colocado em movimento, levantado ou atirado para o ar, e não é o espírito que pega, como nós faríamos, né? Então eu vou pegar um livro e vou tacar ele. Não, o espírito não pega ele, o espírito não está segurando para ele levitar. Não, o médium fornece o ectoplasma, né? Fornece o fluido, e o espírito também. Ele é como se ele tem uma palavra que ele satura, né? O médium, o espírito, ele envolve com o seu fluido o objeto para que ele se movimente. Então é a junção de dois fluidos. O espírito sozinho também não faz isso, tá, gente? E a gente tem que estudar para entender um pouco mais.
dos efeitos físicos. Então, estudando os efeitos físicos, a gente vai entender como funciona essa movimentação, como que os objetos se movimentam, como que as mesas batiam, como que as mesas giravam, né? Então é isso. Combinação do fluido do médium com o fluido do espírito, que ele é como se ele fizesse assim com movimento e acontecesse. É mágica? Não, não é mágica. Então dessa forma se cria, né, essa substância, que seria uma força, uma energia, a gente não tem conhecimento, não tem um nome, né, essa energia intermediária que faz com que esse objeto levite. Deu para entender a levitação? Como funciona? Fui claro? Eu sei que é meio louco, as cestinhas escreviam também, Muri, bem lembrado. Então, a cestinha escrevia como? Se colocava a ponta do dedo ou a ponta dos dedos em cima da cestinha, né? As primeiras psicografias eram assim, não era na mão do médium escrevendo. E aí tinha uma cestinha com uma... Cadê? Furado, né? Então tinha um lápis aqui preso na cestinha, o médium colocava a mão aqui em cima e a cestinha psicografava. Tá? Bem arcaico, mas bem legal. Beleza? Então Jesus teria feito isso, teria levitado, simplesmente teria levitado. Ah, e como que Pedro teria andado sobre as águas? Aí sim, nesse caso, independente se Jesus teria aparecido como bicorporeidade ou através de levitação, Pedro, para andar sobre as águas, só poderia ter feito isso através de levitação. E nesse caso, o fornecedor do fluido era o próprio Cristo, porque se Pedro nem precisaria, né, de um médium ali. Jesus já teria o suficiente para ele, para Pedro, para o barco. Tanto que quando eles entram no barco, o que acontece? A maré acalma. E aí a gente lembra do outro estudo que a gente teve, onde fala, né, que Jesus acalmou a tempestade. É mais ou menos aí o controle, né, das naturezas. Então, é bem legal. Tem outras teorias também que são trazidas, né? Há quem considere a aparição porque os espíritos viram lá um fantasma, né? Lembra que eles falam, vimos um fantasma. A visão não era muito nítida, né, daquele espírito. Então, se parecia um fantasma, eles não dá para saber também, era de noite, sei lá, é muito difícil, né, da gente buscar uma interpretação. E eu não vi ainda essa cena no The Chosen, Ariadne. Eu vou te falar que The Chosen, eu assisti só a primeira temporada, mas eu assisti a primeira temporada 4 vezes. 4 vezes. Eu choro toda vez que eu assisto essa bendita dessa série. Então, eu tenho que pegar um lenço aqui do meu lado para assistir a série. E é uma vez para assistir, para chorar, a segunda é para assistir, para chorar e para estudar, e a terceira para pegar mais detalhes ainda que acabam escapando sempre. Mas deixa isso para outro assunto. Deve ser maravilhoso. Então, eles afirmavam que era uma aparição, né? E existem estudiosos que defendem, aliás, a hipótese da levitação por essa questão, né, de Pedro justamente conseguir andar sobre a água quando Jesus auxiliou. Então, são as duas possibilidades trazidas por Kardec. A aparição, né, bicorporeidade, ou a levitação. Desculpa. Qual para vocês é a que vale? O que vocês acham? Comenta aí. Depois de ouvir tudo que eu falei, qual é a opinião que vocês têm? Vocês mudariam o voto do que vocês colocaram lá nos stories? Vocês manteriam levitação? Ou vocês colocariam bicorporeidade? Escreve aí que eu já vou olhar e vou colocar a minha opinião, é claro, né? Rosana, se não assistiu The Chosen, você está perdendo, minha amiga. Não perca mais tempo da sua vida. Quer assistir uma série boa? Vai assistir The Chosen.
A Muri está confusa, não conseguiu escolher uma resposta. Serginho, acho que foi levitação. Gente, não é fácil não, é difícil. É difícil. A Érica fez um comentário aqui, o Serginho até me respondeu, né? Desculpa, eu não tinha visto. O espírito desencarnado pode se materializar na forma de um animal? Não tem muito sentido isso, Érica, por conta da evolução, né? Um animal, ele é um ser mais... não tem um espírito ainda desenvolvido que nem nós. Então, essa materialização não é possível. O que é possível é um espírito desencarnado altamente instintivo, e aí é daí que a gente ouve, daí que surgem as lendas urbanas, né? Dos lobisomens, dos homens animalizados. Então, assim, o espírito desencarnado, ele aparece como um animal, aparece como uma besta, aparece como uma fera. Esses espíritos mais instintivos, ainda bem animalizados, aparecerem com essas características. Isso é possível, tá? E acontece. E é da onde vem essas lendas urbanas que eu falei, né? Da onde surgiram esses... São desses espíritos mais animalescos mesmo, tá? Se eu perdi mais algum comentário aqui, peço desculpas. Vamos lá, a Lani, acho que foi... Ariadne está com dúvida também. A Lani já viu todas as temporadas de Chosen, não conta nada, menina. Ela acha que foi levitação. A Raquel também não viu Chosen. Fernanda, levitação. Sim, a Raquel acha que foi levitação. Eu vou contra todos vocês. Eu acho que foi bicorporeidade. Eu vou falar porque eu acho que foi bicorporeidade, justamente porque Jesus estava num outro lugar, tá? Estava num outro lugar e eles na primeira vez que viram os discípulos, não viram ele com tamanha nitidez. Então eu acho que ele foi aparecendo ali, né? Até ficar totalmente tangível. Não tem como saber, a levitação também é viável. Eu não acho que a levitação tenha acontecido, e eu vou falar também por que eu acho, porque a gente não sabe da distância. Jesus teria que estar, imagina, Jesus levitando aí pelos montes, pelas planícies, descendo na beira do mar, levitando pelo mar até chegar lá. Ele teria que ter percorrido um espaço muito grande. Então, eu não acredito na levitação, até mais por isso, né? Outras pessoas, sem sombra de dúvida, teriam visto também Jesus, mesmo que fosse de madrugada. Tem sempre os caras que acordam com as galinhas, né? Mas eu acho que por esse argumento é o meu pensamento, tá, gente? Meu pensamento. Então eu acho que foi bicorporeidade. Mas, é o que eu disse, não tem uma resposta conclusiva e aí cada um vai sentir o que acha que foi, tá? A Zezé falou que os gatos dela, sempre que iniciam o evangelho, olham para pro canto do quarto. Os animais vêm, sem sombra de dúvida, os animais vêm, os animais sentem, né? Trocam as nossas energias, é uma coisa de outro mundo. A gente, quem é médium pode dizer, né? Depois ele permaneceu no barco, mas aí ele pode ter permanecido no barco, Muri, ainda assim, né, em bicorporeidade. Porque não fala que depois eles foram no monte, assim como também não fala que eles não foram. Então, não dá pra saber. Não dá pra saber. Mas enfim, a tese das duas, a tese mais aceita ainda assim é a bicorporeidade, tá, gente? Mas as duas são válidas. Tem que viajar.
Onde ficou o outro corpinho dele? O corpinho dele de verdade ficou lá no monte, né? Até ele acordar e dessa meditação. Não sabemos para onde ele foi depois, para onde que ele foi, junto com os apóstolos no barco. A hora que eles desembarcaram, eles se separaram. Ele ficou com os apóstolos no barco, mas ele de repente desapareceu? Não fala, não dá para saber, nós não temos essas informações. Então a gente fica vazio. Fica com a dúvida e com a pulga atrás da orelha. Olha, quem desencarnar aqui primeiro e descobrir, volta para contar, tá bom, gente? Vamos ficar com esse combinado? E a Zezé falou, ó, falando assim, Jesus, tudo é possível. E é tudo possível mesmo. Então, além dessa questão científica maravilhosa, a lição que a gente, né, recebe é justamente para a gente trazer um pouquinho da moral, né? É justamente a da fé, né? E nós não estamos falando da fé em Jesus. Nós estamos falando da fé em nós mesmos. Pedro estava andando, ele confiou que era Jesus. Mas em algum momento ele teve medo, porque a maré estava revolta, e ele começou a afundar por conta desse medo, fazendo com que ele desacreditasse que de fato ele estava caminhando pelas águas. Então, ele perdeu um pouquinho daquela fé, um pouquinho daquela confiança em si e afundou. A tempestade, assim como ela perturbou o ânimo de todos aqueles discípulos que estavam lá, desorientou aquelas criaturas por conta do mar, da fúria do vento, faz isso conosco, né? As tempestades da vida também mexem conosco, também balançam a gente, por mais que sejamos pessoas de muita fé, em alguns momentos a gente vai ficar... várias situações ruins acabam fazendo com que a gente fique mais instável emocionalmente e, consequentemente, faça com que a gente perca, às vezes, um pouco da confiança, da fé, da esperança, não só em Deus, em Jesus, mas também em nós mesmos, né? E aí, nessas horas, o que a gente faz? Roga a Deus, né? Pede auxílio, pede ajuda. E quando isso acontecer, podem ter certeza que sempre ocorrerá. Mas uma coisa vai acontecer. Nós seremos questionados e nós vamos perceber esse questionamento. Nós vamos perceber tal questionamento. Aonde estava a sua fé? Você é uma pessoa de fé. Você acredita. Mas por que naquele momento você duvidou? Então é essa lição evangélica que fica para a gente em relação às tormentas da nossa vida. E quem quiser entender mais dos fenômenos, pode me chamar no privado, eu vou passar algumas referências bibliográficas. Sempre é importante a gente estudar, entender melhor, para a gente não cair no misticismo, para a gente não cair no miraculoso, no sobrenatural, porque a doutrina espírita explica muita coisa para a gente, muita coisa. E o que não explica é porque ainda não chegou, né? Na hora da gente ter o conhecimento. Mas olha, podem ter certeza que sobrenatural não é, né? Não é do nada. Beleza? Jesus só na quinta D. Na 5D é boa. Beleza, Amori, te passo depois no privado, tá? Algumas bibliografias. E é isso, gente. O evangelho de hoje é um pouco diferente. Tinha ilustração para trazer de tudo, do William Crookes, de Chico, das materializações, dos padres levitando, mas infelizmente a tecnologia hoje não foi favorável. Que bom que estamos aqui até agora. Vai ficar para uma outra oportunidade, um material mais rico. Tá bom? Tem um relato belíssimo de fé na página Razões para Acreditar. Aliás, essa página tem muitos relatos incríveis, né? Traz muitas mensagens de esperança, né? Para a gente
ter justamente fé na humanidade, nas pessoas, mas a fé que a gente está falando é a nossa, a gente não pode deixar de perder a nossa. Então vamos para a nossa prece, vamos para as nossas vibrações e partiu descansar o corpo físico. Então vamos lá. Vamos então... só uma observação. Érica, se você está vendo manifestação animalescas, se você é vidente, é claro, né? Presta atenção no que você está sintonizando, tá? Os seus pensamentos, as coisas que você vê, as coisas que você tem falado, porque tudo isso a gente atrai. Às vezes, algumas coisas inocentes que a gente faz, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala muito mal das outras pessoas. Eu nem percebo isso, mas acaba sendo orgânico, né? Aí vai aparecer, estou viajando aqui, tá? Mas pode aparecer uma imagem animalesca de uma cobra. É simbológico, né? Uma simbologia apenas. Mas é uma coisa que faz uma ligação total ao meu veneno, né? Ao destilar do meu veneno. Então, assim, se eu gosto muito de filme de terror, por exemplo. Cara, inevitavelmente, imagens assustadoras serão propícias para aparecer para você, principalmente se você for um médium vidente. Então, tem que ter muito cuidado com aquilo que vê e com aquilo que está sintonizado, tá? Se não for para você, dá essa dica para a pessoa, tá? Então vamos lá, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos junto da espiritualidade presente, agradecendo esses irmãos pela sustentação, apesar de todas as intempéries, nos mantendo firmes e fortes até este momento, nos trazendo luz, esclarecimentos, para que tenhamos uma visão mais aberta, mais racional, mais ligada à espiritualidade. E envoltos dessa energia, vamos sentindo ela circular ao nosso redor e vamos oferecendo essa energia para a espiritualidade, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Essas energias vão se encontrando, a espiritualidade vai condensando ela e vai distribuindo para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para aqueles que se encontram em guerras, conflitos, pelas criaturas que vivem a fome e a miséria, por aqueles que vivenciam os desastres naturais. Vibremos pelo nosso país, pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação, pelas capitais. Vibremos também pelos que sofrem, pelos irmãos que estão abandonados nas ruas, perdidos nos vícios, pelas crianças nos orfanatos, os encarcerados nas prisões, por aqueles que estão doentes em seus lares, os idosos nas casas de repouso, as pessoas que vivenciam qualquer tipo de violência em suas casas. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde. Vamos, nesse momento, visualizando todas as nossas vibrações sendo derramadas a todas as pessoas que tiveram seus nomes colocados para vibração na noite de hoje. Que a espiritualidade possa agir no seu físico, no seu mental,
emocional, espiritual, cuidando dessas pessoas, oferecendo a elas tudo aquilo que elas tenham necessidade, de acordo com o seu merecimento, sejam encarnadas ou não. Vamos, neste momento, visualizando uma dessas pessoas ou a nós mesmos, alguém que a gente saiba que esteja muito necessitado dessas vibrações. Vamos vendo uma chuva dessas bênçãos sendo derramada sobre ela, cuidando da sua melhora, do seu restabelecimento. Vamos nos ligando às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, pedindo a eles que cuidem de nós, que cuidem do nosso corpo físico durante o nosso sono, para que tenhamos as energias restabelecidas a cada noite desta semana. Que sejam revigoradas, nos dando bom ânimo, boa vontade. Pedimos que essas equipes também fluidifiquem as águas que tenhamos deixado, colocando nelas os remédios necessários para os nossos benefícios materiais, espirituais, e ainda oferecendo em vibrações, vamos deixando uma especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. Assim, com o coração cheio de amor, Pai, agradecemos pela oportunidade de hoje estarmos aqui. Pedimos a Ti que abençoe a nossa semana, que cuide de nós, dos nossos entes, e que para que consigamos oferecer sempre o nosso melhor, sempre o nosso lado bom, estejamos atentos. Atentos através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, para que possamos representá-lo, para que sejamos mensageiros do Cristo, do Pai, aonde quer que estejamos essa semana. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dais tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Em nome do Pai, em nome do Cristo, damos por encerrado o Evangelho de hoje. Que assim seja. Muitíssimo obrigado pela companhia de todos vocês, por hoje estar aqui dessa forma um pouquinho diferente. Para mim foi muito bom de ver o pessoal entrando, que é diferente da plataforma que eu uso. Fico muito feliz de vê-los aqui mais uma vez, mais um domingo.
Um excelente domingo para todos. Peço desculpas da minha voz, eu estive gripado nos últimos dias, então estou me restabelecendo ainda. E que tenhamos uma semana abençoada, que semana que vem no domingo estejamos aqui firmes e fortes. E com tudo funcionando, vou ter que fazer uns testes agora para descobrir por que deu pau. Só me faltava o aplicativo, né, o software ter dado uma atualizada e eu me lascado. Faz parte. Ô Yuri, que bom que você está aqui, meu amigo. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Acompanhem aí os nossos conteúdos. Vamos interagindo e até o próximo domingo. Tchau, tchau.